Fala aí, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, o Alan dos Santos, aquele blogueiro bolsonarista fugitivo da justiça, criou uma conta no OnlyFans para desafiar o STF, achando que escapou definitivamente da extradição para o Brasil. Mas e se eu te disser que, mesmo com os americanos tendo negado a extradição, ele ainda não está totalmente livre das garras do Alexandre de Moraes? Você acredita? Pois acredite, ele ainda não está livre e a extradição ainda pode sair sim, mas por outros motivos que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Além disso, eu vou falar também do ex-deputado que disse que ia resolver a eleição de 2022 na bala e terminou cassado pela Justiça Eleitoral por causa disso. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, já ouviu esse ditado? Pois é, verdadeiro e mais do que nunca. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e te peço para dar aquela dedada no like, comentar com a sua opinião, compartilhar o vídeo e, se puder e quiser, participar do nosso financiamento coletivo. Você pode ser membro do canal, clicando aqui embaixo, ou então usando essa chave aqui em cima. É isso que mantém esse canal no ar. Bora lá? Seguinte, o governo dos Estados Unidos negou a extradição do Alan dos Santos, e eu acho que essa parte você até já sabe. Mas talvez o que você queira saber agora é entender melhor essa história. Então vamos lá. O rapaz teve a prisão preventiva decretada pelo Alexandre de Moraes, ainda lá atrás, em outubro de 2021, no inquérito das milícias digitais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do blogueiro Alan dos Santos. O influenciador bolsonarista está nos Estados Unidos, para onde se mudou quando entrou na mira dos inquéritos que investigam a disseminação de fake news e os atos antidemocráticos. O Ministério da Justiça foi acionado para que seja solicitada a extradição de Alan dos Santos. A Folha de São Paulo apurou que o pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra esse pedido. Nas últimas semanas, Instagram, YouTube, Twitter, todas essas redes sociais suspenderam as contas de Alan dos Santos e do site dele, o Terça Livre, também por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito das milícias digitais. Que inquérito é esse? É uma investigação contra um grupo que usava as redes sociais para atacar a democracia. Esse grupo é formado por influenciadores com grande audiência, que eram os encarregados de espalhar as mentiras e incitar as Forças Armadas contra as instituições, com o objetivo de ajudar a criar uma revolta popular, principalmente contra o STF. As mentiras eram criadas por um núcleo que era o chamado Gabinete do Ódio e eram espalhadas por esses influenciadores grandões aí que depois eram pulverizadas pelos robôs. Isso fazia o assunto subir para os trend topics e aí começava a atrair interesse de gente de verdade. Era um esquema bem montado para manipular as pautas das redes sociais. E o Alan dos Santos seria, supostamente, por orientação do jurídico, um dos integrantes dessa quadrilha. Só que ainda na fase de investigação, ele se mudou para os Estados Unidos, porque lá ele se sentia protegido para continuar atacando. O que o Alexandre de Moraes fez? Bloqueou todas as contas do Alan dos Santos nas redes sociais, bloqueou as contas bancárias dele, bloqueou também o passaporte para deixá-lo ilegal lá nos Estados Unidos. Só que tem uma coisa, aparentemente o Alan dos Santos pediu refúgio para os americanos. E quando se abre um processo de refúgio, os pedidos de extradição ficam suspensos, porque o governo de lá está avaliando se não é um caso de perseguição política. Com isso, ele foi conseguindo ficar em território americano até que no fim do ano passado saiu a primeira resposta deles, que não encerra o caso, mas eu vou explicar por quê. Então, nos Estados Unidos não existe crime de calúnia e difamação na maioria dos estados. Lá não tem uma lei federal, tem várias leis estaduais, porque os estados são meio que como mini países, com legislação própria para cuidar de tudo. Na maioria dos estados, a chamada liberdade de expressão é irrestrita, ou seja, não tem limite. Você pode defender as maiores atrocidades do mundo, pode defender crimes, criminosos, e mesmo assim isso fica dentro do princípio deles de liberdade de expressão, que é bem diferente daqui, que a liberdade de expressão tem limite sim, e que limite é esse? É quando se usa essas palavras para prejudicar uma outra pessoa. Lá não, lá você pode ofender qualquer um à vontade, que não é crime. E se não é crime para eles, não tem extradição, por isso que eles negaram. Só que isso não encerra a história, pelo contrário, o Alan dos Santos ainda pode ser extraditado para o Brasil
por outros crimes, porque ele não responde só pelo inquérito das milícias digitais. Ele também é investigado por organização criminosa e por lavagem de dinheiro. E os americanos disseram que o processo de extradição pode sim sair por causa dessas outras investigações. Eles inclusive pediram ao Brasil que mande as informações desses outros processos para lá, para que eles possam avaliar. Isso significa que o Alan dos Santos se livrou de ser preso por um dos processos, mas tem pelo menos 3 nas costas, então ele ainda não está liberado não. Agora depende de o gabinete do Alexandre de Moraes repassar as informações dos outros processos para o Ministério da Justiça do Brasil, que por sua vez envia para os Estados Unidos para dar sequência no processo de pedido de extradição. Então não é que ele não vai ser extraditado, é que um dos crimes pelos quais ele é acusado não é crime lá nos Estados Unidos, por isso não extraditaram, mas os outros 2 são sim. Então a extradição pode acontecer. E tem o ex-deputado que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por ameaçar resolver as eleições de 2022 na bala. O nome dele é Delegado Cavalcante, ele é do PL, para variar, do Ceará. Na micareta do dia 7 de setembro de 2022, quando os bolsonaristas transformaram o desfile cívico em campanha eleitoral, o delegado subiu num trio elétrico, pegou o microfone e falou que se o Bolsonaro perdesse as eleições, eles iam ganhar na bala, ou seja, uma ameaça clara, sem disfarce, de golpe de Estado. Se a gente não ganhar, eu vou repetir, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala, não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala. A votação foi 6-1 pela cassação por abuso do poder político, abuso de autoridade, que é delegado, e abuso do poder de comunicação. Porque ele, na cara de pau, instigou as pessoas, quem estava lá, a não aceitar o resultado das eleições. Essa turma se empolga, acha que não vai acontecer nada, só que eles estão descobrindo da pior forma que ameaçar a democracia é crime e dá punição. Além da cassação da candidatura dele, o delegado Cavalcante ainda vai ficar inelegível por 8 anos, porque quando você é condenado por um órgão colegiado, formado por várias pessoas, você se torna automaticamente ficha suja. Então, pela lei da ficha limpa, a pessoa fica fora das eleições por 8 anos. Olha o que o Alexandre de Moraes falou sobre esse caso. Ele instigou a desobediência contra a Justiça Eleitoral. Ele afirmou que a fraude nas urnas, ou seja, só há um resultado possível, a vitória do grupo dele. Qualquer resultado diverso é fraude. E ele instigou a violência armada. E não foi qualquer pessoa que instigou a violência armada, foi alguém que anda armado, alguém que tem como função defender a ordem pública porque é um delegado de polícia. Isso foi tão grave, e ainda em andamento, o Ministério Público do Estado do Ceará requisitou ao Tribunal de Justiça a abertura de inquérito policial contra esse deputado estadual. Pois é, o delegado Falastrão está fora da política até 2030 também, por ameaçar as instituições e incitar o povo a não aceitar o resultado das eleições. Crime com castigo. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, seu comentário e dá aquela compartilhada esperta. Manda o vídeo para os amigos para a gente espalhar isso pelas redes. Até o próximo vídeo. Um abração para você e tchau.